O Brasil é quintal dos Estados Unidos? Ora, todo mundo sabe que as ditaduras militares que assombraram o Brasil, enfim, toda a América Latina, foram sempre apoiadas e até planejadas pelos Estados Unidos, que queriam manter o seu poder, a sua hegemonia nesta região a qualquer preço. As consequências disso ainda duram. Os Estados Unidos continuam influenciando a história do Brasil. Venha refletir sobre isso com a gente com o documentário Utopia Tropical. Esse documentário é um filmaço sobre história, sobre relações internacionais que você não pode perder. Você vai ver Celso Amorim entrevistando Noam Chomsky, simplesmente o maior intelectual vivo. Nessa conversa com Celso Amorim, Noam Chomsky fala simplesmente desse intervencionismo por décadas dos Estados Unidos em outros países, sobretudo na América Latina. É uma oportunidade única, você não pode perder. Então, dia 8 de dezembro, a partir das 8 da noite, você está convidado pelo ICL, nos canais de YouTube ICL e no canal Eduardo Moreira, a assistir esse filme. Clique aí no Saiba Mais e se inscreva. É de graça. Pegue o seu saco de pipoca e não perca este grande filme. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, começando o Desperta de hoje. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro, 7h03 da manhã, horário de Brasília. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí no nosso chat, para quem já está nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e também lá no Instagram e também, principalmente, nos nossos canais no YouTube. Bom dia para você que está nos acompanhando aí no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também no canal do ICL Notícias. Se você está chegando por aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você sabe, você pode assinar os nossos canais no YouTube de graça, ativar o sininho, deixa seu like, deixa o seu comentário dizendo de onde você está assistindo a este programa e principalmente compartilhe esse programa aí nas suas redes sociais e nos seus grupos de conversa. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio lá em São Paulo, se você quiser nos acompanhar pelo bom e velho radinho. Bom dia para quem nos ouve no carro, principalmente no trânsito em São Paulo, capital e na Grande São Paulo, pela Rádio Cantareira, pela Rádio Heliópolis e pela Rádio Brasil Atual. Você pode procurar aí no seu radinho, que em algum momento você encontrará em uma dessas 3 emissoras o nosso programa todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Se você quiser assistir a esse programa pela televisão também, você pode assistir lá na TV Quirimurê, em Salvador, na Bahia, em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Olha só, gente, domingo agora a gente vai mostrar aqui, vamos fazer mais uma edição do Cinema ICL. Eu vou apresentar, aliás, esta edição com um filme sobre o Noam Chomsky. É na verdade, uma conversa, um diálogo político entre o Celso Amorim, um dos principais chanceleres que o Brasil já teve aí, né, principalmente no século XX aí, importantíssimo, segue no governo Lula até hoje, né, é um responsável pela expansão da influência do Brasil pelo mundo nos governos Lula, e o intelectual Noam Chomsky, que aliás vive no Brasil, Chomsky, né? Conhece muito sobre a América Latina, conhece muito sobre o Brasil. Um filme do João Amorim, diretor, ele fez uma espécie de diálogo entre visões de mundo, visões geopolíticas, visões políticas desses dois importantes personagens. A gente vai mostrar esse filme no domingo aqui, vai fazer uma apresentação do filme na íntegra, online, ao vivo, exclusivo e gratuito neste domingão, no próximo domingo agora, às 8 horas da noite, para você assistir a esse filme na faixa, né, no Cinema ICL. A gente tem tido bons públicos aqui, já fizemos vários filmes. O último filme que a gente fez foi um filme sobre as plantações, os desertos verdes, né, as plantações de eucalipto no Brasil. Já exibimos filmes sobre a Lava Jato aqui, sobre a Vaza Jato, O Amigo Secreto, da Maria Augusta Ramos, e agora, domingão, a gente vai fazer esse filme do João Amorim sobre o Chomsky e o Celso Amorim. Domingão às 8 horas da noite. Para quem quiser assistir, Gabriel, despertacl.com.br, né? Garanta seu ingresso de graça, vai ser de graça, exibição, única exibição, vai ser só nesse domingo, exclusivo só aqui no ICL. Vai lá para o despertacl.com.br, é só colocar o seu e-mail, clicar no botãozinho e tá resolvido. Vocês vão receber no domingo mesmo o link para acompanhar mais um Cine ICL na domingueira. A gente sempre tem aí dezenas de milhares de pessoas acompanhando com a gente aqui, o que é muito bom. Eu vou estar com vocês aqui, tá?
gente vai assistir o filme juntos e depois do filme, eu faço uma apresentaçãozinha breve no começo, a gente assiste ao filme e depois do filme uma entrevista exclusiva também com o diretor João Amorim para falar do processo de filmagem, das coisas que ficaram de fora também e das visões que o diretor tem em relação ao que é falado. Olha, o que é falado nesse filme é realmente impressionante, o conhecimento do Chomsky sobre o Brasil, né? Desde a influência dos Estados Unidos lá durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil, todo o plano que foi colocado em marcha pelos Estados Unidos na América Latina e principalmente no Brasil, para a gente não desenvolver, por exemplo, a nossa indústria mais avançada, se tornar apenas um país exportador de matéria-prima, eventualmente desenvolver uma pequena indústria voltada para exportação, mas nunca avançar muito nessa indústria, as políticas dos Estados Unidos que são comprovadas documentalmente pelo Chomsky, aliás, uma memória impressionante, né? Lembra do nome do documento, o dia que foi assinado, quem assinou, para mostrar que os Estados Unidos eram terminantemente contra qualquer política de distribuição de renda no Brasil, porque o dinheiro deveria ir para os acionistas nos Estados Unidos, das grandes empresas que operavam aqui e também para os executivos norte-americanos que trabalhavam no Brasil. Esse era o plano dos Estados Unidos, por isso eram contra políticas de distribuição de renda, como foi em relação ao Vargas e como foi depois por conta do golpe civil-militar no Brasil também. Então tem um apanhado muito grande que dialoga com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Passa por Lava Jato, passa por muita coisa. É muito bom o filme para a gente entender o que acontece no Brasil hoje com uma perspectiva histórica desses dois grandes personagens, tá bom? despertacl.com.br para poder assistir de graça na domingueira mais esse maravilhoso filme aqui exclusivo do ICL, beleza? Vamos lá então? O Senado pode votar nessa quinta-feira o projeto de regulamentação da inteligência artificial. O Senado pode votar hoje o projeto que regulamenta o uso de inteligência artificial no país. Essa é a intenção do Rodrigo Pacheco, né, o presidente do Senado. A proposta ainda depende da votação na Comissão Temporária de Inteligência Artificial do Senado, que está prevista para as 9 horas da manhã de hoje. Pacheco disse que em seguida pautará o texto também no plenário do Senado. Eu pautei para amanhã, disse ele hoje, às 11 horas no Senado. Aguardo ele ser apreciado na comissão e tão logo seja aprovado, ele vai direto para o plenário para a votação, disse o Pacheco ontem em uma entrevista à Globo News. A proposta é uma das prioridades de Pacheco, autor da proposta, que quer concluir a votação na casa enquanto estiver na presidência do Senado ainda este ano. O Congresso Nacional tem trabalhado para produzir um arcabouço legislativo sólido que regule as tecnologias digitais e a mídia, trazendo segurança jurídica para esse segmento, disse Pacheco. Para isso, precisamos de uma infraestrutura digital eficiente, inclusiva e resiliente, disse ele, que promova a conectividade global em prol da redução das desigualdades, tendo sempre como meta o desenvolvimento social centrado no ser humano. Frase bonita, né? Tem que ver como é que vai ser aprovado o projeto depois. A proposta serve para definir os limites e as permissões para o uso de tecnologias, que vai desde uma busca no Google ou a redação de um artigo no ChatGPT até a captura de fugitivos na justiça. É um projeto amplo, é uma ampla discussão. O Brasil, como sempre, costuma sair na frente nessas discussões legislativas digitais. Foi assim com o Marco Civil. Infelizmente não foi assim com o projeto das fake news, que agora está lá no STF sob risco de ter destruído parte do Marco Civil da internet. Eu estou com um medo danado que o STF vai fazer cagada em relação a isso, porque a Câmara se negou a votar o PL 2630, que era o assim chamado PL das fake news, erroneamente, porque tinha apenas um novo tipo penal ali sobre fake news no Brasil e só. Todo o resto era para regular o setor que é altamente desregulado no Brasil, que é o setor aí onde navegam os Elon Musks da vida, né? Se for aprovado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O relatório estabelece condutas proibidas para as plataformas responsáveis por inteligência artificial. Entre elas estão técnicas para induzir o comportamento do usuário ou de grupos de maneira que cause danos à saúde, segurança e outros direitos fundamentais, exploração de vulnerabilidades dos usuários, avaliação por parte do governo de cidadão por meio de seu comportamento social e personalidade na hora de oferecer serviços e políticas públicas, ou seja, você usar a inteligência artificial para organizar as pessoas, né, em castas para depois poder oferecer serviços conforme a grana que a pessoa tem no bolso e não oferecer, claro, para aqueles que não têm, entre outras proibições, né? A ver como é que essa coisa anda. Ainda tem uma grande discussão pela frente.
Estiagem profunda deixa indígena sem igarapé, quilombola sem lago e paraíso turístico sob fumaça. Em regiões do Baixo Tapajós da várzea do Rio Amazonas, nas proximidades de Santarém, uma seca extrema, prolongada e inclemente impõe sensação de seca a centenas de famílias. São pessoas que se viram em espaços transformados de uma forma nunca vivida por meses a fio, reporta hoje aqui a Folha de São Paulo. No fim de setembro, a Agência Nacional de Águas declarou situação de escassez hídrica no Baixo Tapajós, no oeste do Pará, uma forma de chamar atenção para o momento crítico do rio e para que medidas fossem adotadas. Desde então, Tapajós e Amazonas, cujas águas se encontram na altura de Santarém, vazaram ainda mais com reflexos diretos às comunidades dispostas às margens dos rios, igarapés e lagos. Portanto, a gente parou, claro, de falar em seca, porque não atinge mais as grandes capitais, parou de falar em fumaça, em fogo, porque não atinge mais São Paulo. Basicamente é assim que a imprensa funciona no Brasil. Se não atingiu São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente tem que ser uma coisa muito grande para que alguém possa falar sobre isso, né? Mas a seca persiste. Essa imagem feita pela Folha por um drone, isso aqui era um lago, ó, gente. Leito seco do lado Pacoval, na comunidade de Igarapé do Costa, em área vizinha ao Rio Amazonas, em Santarém, no Pará. A matéria completa está publicada hoje lá na Folha de São Paulo. Polícia Federal recupera dados de celular de homem que atacou o STF e busca por envolvidos. A Polícia Federal conseguiu recuperar os dados do celular de Francisco Vanderlei Luiz, que morreu no ataque à sede do STF com explosivos no mês passado. O tio França, né? A PF quer mais informações sobre o plano e talvez procurar possíveis envolvidos para tentar entender se ele tirou tudo aquilo da cabeça dele, né? Ou se tinha gente financiando, participando do plano ou incentivando que ele fizesse o ataque. O conteúdo do aparelho já está com a equipe da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Vai ser analisado para tentar descobrir mais detalhes do planejamento do ataque e se há mais suspeitos. O aparelho foi encontrado em trailer alugado pelo autor do ataque. A recuperação do conteúdo foi considerada difícil, segundo fontes ligadas à investigação, reporta hoje aqui o UOL, pois o aparelho estava bastante danificado depois da explosão. A equipe do Instituto de Criminalística da PF em Brasília enviou o aparelho para São Paulo, onde peritos conseguiram extrair todo o conteúdo. Material voltou a Brasília nessa semana. A investigação conduzida pela Divisão de Combate ao Terrorismo da PF, subordinada à Diretoria de Inteligência. Investigadores analisam as mensagens trocadas para tentar descobrir mais detalhes sobre a organização do atentado e o eventual envolvimento de outras pessoas. O homem-bomba tinha trailer com fogos de artifício. O veículo estava ao lado do carro de Francisco Vanderlei Luiz, no estacionamento do anexo 4 da Câmara. O trailer estava carregado com fogos de artifício que explodiram instantes antes de ele atacar o Supremo com bombas caseiras. Ninguém se feriu no ataque, só Vanderlei Luiz morreu após explodir um dos artefatos em sua cabeça. Morte de líder da igreja Bola de Neve deflagra batalha entre viúva e atual direção. A morte de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, o apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, deflagrou uma batalha judicial na igreja. A atual direção da igreja diz que o presidente é o pastor Fábio Santos. A viúva de Rina, Denise Seixas, pediu à justiça na semana passada que anulasse um pedido de reintegração de posse da igreja que a própria instituição tinha ajuizado contra ela, conforme noticiado pelo UOL. A disputa é pelo comando da igreja. A Rina morreu no dia 17 de novembro. Ele já estava havia meses afastado da presidência da Bola de Neve, após ser acusado por Denise, que também é pastora, de violência doméstica. A assessoria de imprensa da igreja enviou ao jornal Folha de São Paulo uma nota na quarta-feira com termos fortes contra Denise. O texto diz que ela invadiu a sede da igreja, que fica na zona oeste de São Paulo. A Folha de São Paulo teve acesso ao documento de reintegração de posse que acusa Denise de invasão e diz que ela lá permanece ilicitamente acompanhada de outras pessoas. O pastor Fábio Santos, segundo a denominação, é o atual presidente da igreja. Já Denise teria renunciado ao cargo de vice-presidente em agosto, antes do seu marido, ex-marido lá, o Rina, morrer. Gabriel, né? Eu acho que Jesus não frequentaria essa igreja aqui, para começar. Para começar, se convidasse Jesus, olha, ele ia entrar ali e falar, pessoal, esse aqui tá tudo errado, entendeu?
É dinheiro, é briga, é comando, é presidência, é imóveis, é bem, tudo que Jesus pregou, né, Gabriel? Jesus praticamente era um especulador imobiliário, podemos notar aqui, né? Ai. Câmara avança em projetos de ajuste fiscal, mas sem compromisso com a votação. Ontem uma grande confusione lá na Câmara, né? Começou com o dia do Arthur Lira falando, tentando dar uma chapuletada no governo aí, falando que o governo não tinha nem voto para aprovar a urgência do projeto. A urgência do projeto é votada quando você quer pular várias etapas lá, discussões em comissões, isso, aquilo e tal. Você vota a urgência, aí o projeto vai ao plenário para ser votado de fato, né? Esse aqui é o pacote fiscal que foi apresentado pelo Haddad. A Câmara quer votar uma parte dele, principalmente a parte dos cortes, né? A parte de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, por exemplo, não vai entrar agora aqui. A parte de cobrar mais imposto de lucros e dividendos de pessoas que ganham até mais de 50 mil por mês não entra aqui agora. Então, digamos assim, as notícias boas não entram. Isso aqui é para votar as notícias ruins, para cortar. E aí ontem conseguiram avançar com a votação no regime de urgência. A votação apertada colocou em risco a própria aprovação do projeto, não se sabe como a coisa vai andar. Há uma expectativa de que seja tudo votado e de que pelo menos parte do projeto, a parte dos cortes, a parte ruim, a parte que vai amargar para a economia do Brasil, passe até o final deste ano. O primeiro pedido de urgência foi aprovado por 260 votos favoráveis e 98 contrários. Já o segundo foram 267 favoráveis e 156 contrários. Era necessário ter a maioria absoluta, ou seja, 257. Então foi por 10 votos que passou a segunda votação. A aprovação do requerimento de urgência permite votar o projeto de lei a qualquer momento no plenário. Com as urgências aprovadas, as propostas não precisam passar pelas comissões. O PL, o partido do Bolsonaro, e o Partido Novo obstruíram a votação. Já o PSOL foi contrário à votação de urgência, né? O PL e o Novo fazendo chantagem com o governo para sempre piorar as coisas e fazendo chantagem em relação à liberação de emendas. Boa parte delas está travada na mão do STF, e o que não foi travado tem novas regras que não agradaram nada os deputados, porque acabou com a farra da emenda PIX em alguma medida, não totalmente, mas em boa medida. Depende, como a gente já mostrou aqui no programa essa semana, se o STF, em terminando essa votação no STF, que já tem maioria, vai colocar os deputados de novo no mínimo trilho da legalidade, porque os projetos vão ter que ter, a partir de agora, o dinheiro vai ter que ter projeto, vai ter que indicar no que vai ser gasto, vai contar com a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, né? Muitas vezes vai ter que passar por ministérios do Executivo para tentar entender se aquele dinheiro que vai para aquela cidade que o parlamentar quer mandar faz sentido. Né? Como assim faz sentido? Não, o parlamentar mandou 4 milhões para uma cidade lá do interior de não sei de onde para construir um ginásio de esportes. Mas precisa mais um ginásio de esportes? Ou será que precisa de uma UPA? Precisa de uma UPA ou será que precisa comprar ambulância? Precisa de ambulância ou será que tem que fazer um aparelho de lazer e esportivo para as crianças da cidade que não tem o aparelho? Precisa desse aparelho ou será que precisa de uma escola municipal? Até agora, como é feito com as emendas, nada disso importa, gente. É dinheiro na conta da prefeitura, sem projeto, sem indicação para que vai ser usado, sem licitação para nada, sem prazo, sem tomada de preço, nada. Sem identificação do que é necessário na cidade ou o que não é necessário. Aí o STF botou regras, a Câmara não gostou nada, não está tendo muito como lutar contra o STF nessa questão, e aí está fazendo jogo lá na Câmara para tentar fazer com que o presidente Lula faça algum tipo de interferência e consiga liberar pelo menos parte dessas novas regras. Essa é a grande disputa imediata que acontece ali, né? Já o PSOL foi contrário à votação porque o PSOL é um partido que tem várias críticas em relação ao pacote de gastos. A gente já viu manifestações aí da Sâmia Bonfim, do Glauber, da Fernanda Melchiona,
do Guilherme Boulos, deu uma entrevista pra gente ontem aqui no ICL Notícias segunda edição, com várias preocupações em relação aos cortes, principalmente em relação ao salário mínimo e benefícios como o BPC. O BPC é aquele benefício para a pessoa que não tem renda nenhuma e que não teria direito sem BPC, por exemplo, à aposentadoria, porque nunca conseguiu contribuir. Ah, mas tem gente que não conseguiu contribuir? Tem, cada vez mais, né, gente? Cada vez mais pessoas não conseguem contribuir para ter aposentadoria. E pessoas mais velhas, que, por exemplo, já fiz o exemplo várias vezes aqui, que era o caso da minha avó materna, que nasceu e se criou a vida inteira na roça, num interior distante, em cidade onde não tinha nem energia elétrica, essa pessoa não tem aposentadoria, né, gente? Ela não contribuiu com a aposentadoria. Não tinha nem, a cidade não tinha nem prefeitura, não tinha INSS na cidade, não tinha nem hospital, não tinha nada, né? Interiorzão do Brasil, fronteira lá com a Argentina, né? Meio do nada, praticamente não tinha nem estrada para chegar quase. Então essas pessoas são muito dependentes, essas e outras pessoas que sofreram acidentes de trabalho, pessoas com deficiências que impedem essas pessoas de gerar renda, essas pessoas são muito dependentes do BPC. Eu tenho expressado aqui minha preocupação em relação a isso, porque tem uma questão que, tudo bem, nos últimos anos explodiu muito o número de beneficiários, tem que dar uma olhada nisso, porque tem muita judicialização, pode ter muita fraude, mas no meio dessa caçada às fraudes aí, a gente sabe que pode acontecer. Pode ter muita gente prejudicada, gente que merece, que precisa e que sem esse negócio não sobrevive. Então não está claro, de fato, no pacote como é que vai ser feito esse negócio. Recadastramento. Como que é feito o recadastramento? Biometria. Muitas vezes pessoas já idosas, com dificuldade de locomoção, gente que não sai de casa, gente que não usa internet, pessoas analfabetas, semi-analfabetas, pessoas que vivem sozinhas, pessoas que vivem em casas de repouso, né, os chamados asilos. É muito complexo. Eu não vi até agora o plano do governo para dar conta disso. Porque eu posso imaginar que não exista. Tá? E essa crítica tem que ser feita e isso tem que ser olhado, e o PSOL é o partido que está fazendo essa crítica. Né? Não há nenhum compromisso com a aprovação do conteúdo do projeto. A votação de urgência aconteceu após uma reunião do Lira com os líderes de partidos. De acordo com as lideranças, houve um apelo do governo e do Lira para análise dos requerimentos. No entanto, não tem acordo para votar a aprovação do projeto. Votaram apenas a urgência, né? O pagamento das emendas parlamentares causou mal-estar na Câmara. Então o negócio é esse, gente. Vamos falar em português bem claro aqui. Os deputados estão vendendo o voto desse negócio dos cortes em troca de emenda, tá? É isso que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. De modo legal, digamos assim, tá? Os caras estão vendendo o voto. Vendendo. Olha só, para votar isso aqui, tem que liberar a emenda lá, que eu tinha, emenda Pix lá, que eu mando para quem eu quiser, sem nome, sem projeto, sem nada, eu faço o que eu quero e o dinheiro é meu, tá? Então, essa negociação que está acontecendo nesse momento. Apesar da autorização do governo para liberar quase 8 bilhões em emendas individuais de bancada, os deputados ainda não estão satisfeitos com a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que liberou a execução dos recursos com regras. Então, assim, o Dino liberou o dinheiro, tá liberado. Mas tem regras. A gente mostrou as regras aqui, quem não viu o programa volta, foi no programa de ontem, se eu não me engano. Gente, não é regra assim que você tem que, né, escalar um Everest, tá? As regras é tipo assim, coloca o nomezinho do deputado que vai mandar a emenda para a gente saber, né? A regra é assim, tem que ter um projeto, viu? Um projeto, para que tem que explicar para que vai ser gasto. Eu não estou brincando, essas são as regras que o Dino estabeleceu. Tem que ter um projeto explicando para que vai gastar o dinheiro. Veja que absurdo. Não, para que projeto? Eu quero mandar o dinheiro pro meu brother lá, né? Pro meu chapa, para fazer a eleição. Eu estou preocupado em me reeleger em 2026. Como assim projeto? Né? Essas são as regras, gente. Fica estabelecido que os órgãos de controle podem olhar para esse dinheiro e ver como é que está sendo gasto, por exemplo. Não, opa, não quero. É demais, não. Você está querendo demais, Gabriel. Eu achei que depois de eleito esse dinheiro era meu. Eu posso mandar para quem eu quiser. Meu pai é prefeito de uma cidade do interior, não sei de onde. Eu vou mandar dinheiro para lá. Quanto eu quiser. Para quê? Não interessa. Gente, até ontem era assim, tá?
Eu não estou exagerando. Até ontem era assim. Esse negócio de emenda. Aí o STF falou, não, ô, rapaziada, pera aí só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Pera lá. Quer mandar dinheiro para a prefeitura? Manda, aliás, que ótimo, né? O dinheiro tem que chegar lá na ponta. Mas assim, quem está mandando? Para quem está mandando? Para que vai ser usado? Se vai ter licitação, se não vai, se vai ter tomada de conta, se passou por uma avaliação técnica. Eu vou mandar dinheiro para a saúde, não sei o quê. Vocês falaram com o Ministério da Saúde? Porque olha só, de repente o Ministério da Saúde já tem um projeto em andamento na cidade com a mesma finalidade. O dinheiro já está sendo gasto, ou seja, é redundante, você não precisa mandar esse dinheiro para lá. Você pode mandar para outra finalidade ou para outro lugar. Ah, mas para outro lugar não me interessa, porque o prefeito da cidade vizinha não é do meu partido, Gabriel. Entendeu? Ah, não é do meu partido, não é meu amigo, não toma cachaçinha comigo, então para ele eu não mando. É assim que estava sendo feito nos últimos anos, principalmente a partir de 2020, o governo Bolsonaro, que liberou geral esse negócio para continuar no poder. A gente não pode esquecer de falar isso. A gente está deixando esse negócio passar em branco e parece que o Brasil está normal. Que ninguém faz nada porque não quer. Isso aqui que está acontecendo. E os caras querem de algum modo que o STF reveja isso, né? O governo já mandou 2 projetos para o Congresso. Um dos textos faz alteração à lei do arcabouço fiscal, impondo um teto para a compensação de créditos tributários e propõe um bloqueio de 15% das emendas parlamentares. Já o outro projeto ajusta a regra de valorização do salário mínimo às regras do arcabouço fiscal, limitando o crescimento do salário mínimo a 2,5% ao ano. Isso aqui está sendo muito combatido, principalmente pelo PSOL. Muito. E com razão. É preciso entender exatamente como vai ser esse negócio. Ah, mas vai crescer igual, porque se tem inflação, é inflação, mais até 2,5%. Tudo bem, mas todas as simulações que eu vi até agora por aí de economistas mostram que, mesmo assim, crescerá menos do que pode crescer o salário mínimo hoje. Então, na prática, ao que tudo indica, isso aqui é corte na possibilidade de aumento do salário mínimo. E vai pegar os mais pobres. Tá? E também as regras do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, o BPC. Isso tudo está em debate. A gente não sabe o que é que vai sair dessa votação na Câmara. Não sabe mesmo. Se vão votar, se não vão votar, o que entra, o que não entra. A tendência é tentar ficar pressionando o STF em relação às emendas ainda. O Executivo vai fazer o que puder. A Câmara tinha aprovado uma nova lei sobre emendas, que era uma lei que tinha algumas regrinhas, mas ainda era mega frouxo. Por exemplo, você pode mandar o dinheiro para onde você quiser, como deputado, e fazer o projeto depois. Aí o Flávio Dino falou, não, só um pouquinho. Né, Gabriel? Não, só um pouquinho. Projeto antes, né, galera? Projeto antes. Ah, não, projeto antes não quero. Eu quero o projeto, na volta a gente compra. Primeiro eu mando o dinheiro, daí na volta a gente compra. Depois a gente vê projeto. Essa é a pressão que está rolando ali. E não se sabe que, se for votado, o que vai ser votado. Corre o risco o governo, e aí a sociedade brasileira, da Câmara escolher o que vai ser votado. E fazer destaque, e fazer modificação de texto, e fazer emenda, né? Excluir coisa do texto, mudar texto. Pode fazer o que quiser a Câmara a partir de agora. E aí pode sair lá no final, tudo que foi anunciado pelo governo que seria bom, não sai. E tudo que foi anunciado pelo governo, que agora a gente está vendo aí, que pode ser muito ruim, aí sai. E ninguém quer cortar, né? Olha aqui, ó. Juízes e Ministério Público criticam a PEC contra os supersalários e falam em aposentadoria em massa. Então, assim, o Brasil é crise fiscal, é problema, tem que cortar, tem que tirar, não sei o quê, papá. Salário, super salário. E aqui não se fala de funcionário público em geral, tá, gente? A gente está falando de 3, 4% do funcionalismo público, que ganha muitas vezes, inclusive, acima do teto constitucional. A gente não está falando da pessoa que está atendendo lá na fila do INSS, tá? A gente não está falando do caixa que atende lá na ponta o público lá na Caixa Econômica Federal. Não é dessa pessoa que a gente está falando. A gente está falando da galera que, daqui a pouco eu vou mostrar a Marinha aqui, a gente está falando da galera da Marinha, eu vou mostrar aqui.
a mamata da Marinha. E vamos mostrar o vídeo de novo aqui para ficar com mais raiva ainda. Tá? Tem que cortar. Ah, então tá, gente, tem uma lista aqui de setores que são beneficiados com bilhões de reais de mamata. Ah, não, esses não. Esses não pode. Vamos acabar com a desoneração da folha de alguns setores da economia, entre eles a imprensa, né, que defende isso com unhas e dentes, sem deixar claro que é beneficiada. Ah, não, esse não. Esse não. Vamos então cortar os super salários, gente. Tem gente ganhando muita grana no funcionários públicos. Vamos dar uma equacionada nisso. Ah, não, isso não. Então, o Brasil tem um grande problema, mas ninguém quer mexer em nada, né? Aí, salário mínimo, Bolsa Família, aí, essa galera aí não está organizada, não tem sindicato, não tem lobista em Brasília, não elegeu parlamentar. É assim que funciona a democracia disfuncional brasileira. Vai estourar lá. Entidades da Justiça Federal, Eleitoral, Militar e do Trabalho, além dos membros do Ministério Público, divulgaram na quarta-feira nota conjunta criticando a PEC, que reduz as exceções ao teto salarial do funcionalismo público, hoje em R$ 44 mil por mês. A medida integra o pacote de corte de gastos. A proposta do Ministério da Fazenda mantém como exceção ao limite da remuneração apenas indenizações citadas em uma lei complementar, que deverá ser aprovada logo depois da emenda constitucional. O Poder Judiciário tem precedentes do uso de penduricalhos para inflar os salários acima dos limites legais. Então, qual que é o teto? O teto é 44 mil. Beleza, mas o cara ganhou esse mês, o cara ganhou 170 mil reais. Eu não estou brincando, é disso para mais, tá? Ah, mas isso aí é porque daí tinha não sei o que atrasado, daí uma parcela, daí uma correção que a gente decidiu aqui, que era uma correção do não sei o que, daí essa correção, ela pega assim, Gabriel, desde 1999 até agora, entendeu? É, daí vai ser assim, vai ser pago em parcelas. São suaves parcelas, 24 parcelas de 48 mil reais por mês. Ah, então o salário não é mais 44, o salário é 100. Ah, entendi, mas é tudo legal. É tudo legal, porque não é salário, é o chamado penduricalho. Os caras não querem mexer, claro. E aí estão ameaçando se aposentar. Ah, vai mexer? Então tá, então a gente vai se aposentar. Então eu vou ficar em casa sem fazer nada, recebendo meu salário integral. Né? Claro que é uma ameaça, praticamente é uma paralisação do funcionamento, né? Da justiça, né? Bom, a nota, para quem quiser ler, né? Tá lá na Folha de São Paulo. Olha, uma pesquisa que saiu ontem é bastante interessante, não pelos números, mas pela quantidade de pessoas que a respondeu. Olha só. Pesquisa da Genial Quest, reprovação de Lula junto ao mercado, ou assim chamado mercado, sobe de 64% para 90% em dezembro. Ou seja, 90% do mercado reprova o Lula, tá? Em que ponto nós estamos agora, gente? O Brasil tem índices de economia, se a gente fosse assim olhar uma coisa assim, meio anos 90, o Brasil está voando, tá? O PIB está crescendo. Aliás, o tal do mercado errou todas as projeções de PIB desde 2021. Todas. Errou tudo para baixo, né? Claro. Disse que ia crescer menos. Aí eles vão ajustando até chegar, até acertar, né? A pobreza reduziu, o salário mínimo teve ganho real pela primeira vez desde não sei quando. O desemprego é baixíssimo. Então, assim, se você olhar os dados chamados macroeconômicos, o Brasil está voando. Aliás, o PIB trimestral do Brasil cresceu agora mais do que a China. Tá? Não é, mas cresceu quanto? 25%? Não, a China não está mais crescendo do jeito que crescia. O mundo não está mais crescendo como crescia, gente. O mundo pós-pandemia é um mundo medio em recessão. É só você olhar as economias da Europa. A Alemanha escapou de uma recessão esse ano aí, agora, por, 0,3%. A Alemanha, maior economia da Europa, né? Motor da Europa. E aí, o que me chama a atenção é que a pesquisa, né? A pesquisa mostra duas coisas importantes. Primeiro, quem é o mercado? Eu já falei sobre isso aqui, vale a pena ressaltar. Quando a gente fala o mercado, Gabriel, quantas pessoas é o mercado? Olha aqui, ó. Isso é importante a gente saber, tá? 90% do mercado reprova o Lula. 90% do mercado reprova o Lula. Quem é o mercado? 105 pessoas, tá aqui, ó.
Ó que beleza. Estão vendo aqui, ó? Tá? Então, eu gosto dessa pesquisa, sempre que ela sai, eu gosto de ressaltar isso. Sempre que você pensar assim, o mercado, você pensa, o Brasil, 200 milhões de habitantes para mais, né? Quem é o mercado no Brasil? 105 pessoinhas. Vejam a quantidade de cobertura jornalística e importância que a gente dá para essa gente. Não que não tenha, porque podem sim, tem poder, tem dinheiro, gerenciam bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dinheiros. Essas pessoas aqui são as 105 pessoinhas que representam outras talvez 3 mil pessoas, que é a galera que tem o dinheiro na mão no Brasil. É a galera que tem, isso aqui é gestor de fundo, aquela coisa toda, né? Isso aqui é a galera que gerencia o dinheiro de quem tem dinheiro. Então, esse é o mercado. Os representantes do mercado são 105 cidadãos. Tá? Importante saber disso. E tem uma coisa aqui que eu já venho alertando vocês, né? Aquela clássica coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas vamos de novo lá. O Lula é reprovado por 90% do mercado. O Haddad passou de 50 para 41 e 61 apontam que ele perdeu força. Mesmo assim, 41% dos analistas financeiros aprovam o Haddad. Tá? Então, só 10% aprova o Lula, 41% aprova o Haddad. Esse dado é importante porque, gente, o que está acontecendo no mundo agora, tá? E no Brasil em especial. O Brasil é isso, terror fiscal. O Brasil, segundo esses 105 senhores aqui, está à beira do precipício, vai falir a qualquer momento, vai travar, vai quebrar, vai implodir. Qual é a receita para isso? Tem que parar de gastar, tem que parar de gastar, tem que parar de gastar. Não estou eu dizendo aqui que o governo brasileiro gasta bem, porque não gasta, a gente sabe. O governo brasileiro gasta mal, não esse governo, todos os governos. Gasta mal, no geral, né? Então, assim, tem que parar de gastar. Tem que cortar da educação, da saúde, do salário mínimo, não pode mais crescer, tem que cortar do Bolsa Família, tem que cortar dos juízes, não, juiz não. Tem que cortar das grandes empresas que não pagam imposto, não, essas não. Tem que cortar onde tem que cortar, onde não bate na bunda desses 105 senhores aqui e os seus patrões, os donos do dinheiro. Tudo que não bate aqui tem que cortar para melhorar o fiscal, né? Se a gente for olhar para o mundo, o que o mundo está fazendo? O mundo está fazendo o contrário, tá? Não sou eu que acho. 2 exemplos aqui de vários. O mundo, no geral, faz o contrário. Economias europeias, a imensa maioria delas com déficit e dívida pública muito maior que o brasileiro. Muito maior. A Itália, por exemplo, deve ser o dobro hoje, tá? Em relação de dívida PIB. Ah, mas tem mais condições de pagar e tá? Há controvérsias. Quanta condição de pagar a dívida a Itália tem? A Espanha, né? Portugal. Há controvérsias. A própria França, né? Não são mais países assim que está nadando no dinheiro, nenhum deles. Há muito tempo, inclusive. Qual que é o plano para a Europa? O plano Draghi, né? O ex-ministro, primeiro-ministro da Itália e ex-presidente do Banco Central Europeu, acaba de apresentar um plano, agora, mês passado, para a Europa. 800 bilhões para reconstruir a economia europeia. Fazer o quê? Reindustrializar a Europa. É um dos planos do Draghi. O que está no plano do Draghi. Veja, aqui a gente falou em reindustrializar o Brasil. Todos os economistas neoliberais falaram que isso é coisa do passado, que o governo é louco, que não tem que mais falar. Nos Estados Unidos, o que o Trump está falando agora? Reindustrializar. O que o Biden falou? Reindustrializar. O que a Europa está falando? Reindustrializar. Não só isso, mas vejam, eu estou falando de lógica econômica. O que é que está se propondo na Europa? Injetar dinheiro público na economia, tá? Olha o que disse o Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, ex-primeiro-ministro italiano. Draghi disse que lidar com competitividade atrasada da União Europeia exigiria 750 a 800 bilhões de euros em investimentos anuais. Ou seja,
Para a Europa se recolocar no trecho, segundo o plano do Draghi, precisa de 5 trilhões de reais por ano de investimento no continente europeu. Com um detalhe, disse o Draghi, é improvável que o setor privado consiga financiar sozinho sem apoio do setor público. O que é que está defendendo o grande liberal Mário Draghi? Que não é nenhum comunista, muito antes pelo contrário, dinheiro público na economia europeia, porque senão a coisa não vai andar. Como não tem andado desde alguns países, desde a crise lá de 2007, 2008. É o caso da Itália, por exemplo, a Itália do Mário Draghi. E depois, com a pandemia, piorou. Economias que estão dando de lado, há mais de década. Qual é o plano na Europa? Vamos investir dinheiro público. O que é isso aqui, gente? Endividamento do setor público. Endividamento puro e simples do setor público. Vai investir dinheiro como? Vai se endividar. Né? Não vai plantar dinheiro. Vai ter que se endividar, vai ter que sair dinheiro dos cofres dos estados nacionais, soberanos nacionais. Do cofre da Alemanha, do cofre da Áustria, do cofre da Suíça, do cofre da França, todo mundo. Qual que foi o plano dos Estados Unidos? Aprovado pelo Senado e pela Câmara, que era o plano do Biden. Estímulo na economia. Quanto? Quase 2 trilhões de dólares. Dinheiro público na economia dos Estados Unidos. Vocês acham que o Trump vai mexer muito nisso? Pelo contrário, o Trump não é o cara que fala em reindustrializar os Estados Unidos? Em fechar a economia? Né? Em impor tarifas? Em fazer a produção local funcionar mais? Vai fazer isso como? Vai pedir dinheiro pro Elon Musk para botar dinheiro do bolso do Elon Musk? Do Jeff Bezos? Vocês acham mesmo que esses caras vão tirar dinheiro do bolso? Isso vai vir do Estado. Então, olha só, 2 trilhões de dólares, né? Eu não sou economista, mas eu sei ler. Então, o que está acontecendo na Europa, a lógica para retomar as economias. O que está acontecendo nos Estados Unidos é investimento de dinheiro público, mediante, inevitavelmente, endividamento, tá? Do setor público. Não se fala em corte de nada aqui. Isso aqui não é corte, gente. Isso aqui é o contrário de corte, tá? Na Europa, o plano do Mário Draghi é o contrário de corte, tá bom? Contrário de corte. É outra coisa. No Brasil é cortar. No Brasil, esses senhores querem cortar. Então, ou tá todo mundo errado e a gente tá certo, ou é o contrário. E aí tem a coisa que tá por trás desse negócio, né? Que é importante falar. A campanha já começou, gente, de 2026. Isso aqui é campanha eleitoral, tá? Isso aqui é um plano muito bem arquitetado, muito bem organizado, para causar terror nos mercados, forçar o governo a tomar medidas impopulares, vai fechar a torneira do investimento público. Se fizer isso, eu posso imaginar que os nossos amigos dos Estados Unidos e da Europa pensem exatamente isso, porque estão fazendo o contrário, estão planejando o contrário. Aliás, hoje a Itália acaba de votar um plano fiscal também, que dá para a população várias coisas, derrama mais dinheiro nas regiões, tem voucher para ajudar a pagar a escola, você pode pegar a nota fiscal de medicamento e pegar o dinheiro de volta. Acaba de ser aprovado na Itália, hoje, ontem foi votado, ontem ou hoje, tá? Foi votado lá. Governo de direita, Meloni. Então assim, o mundo está fazendo uma coisa. Aqui, esses 105 senhores estão dizendo para a gente fazer outra. Por que estão dizendo para a gente fazer outra? Isso aqui vai estrangular o investimento do governo. Crescimento no ano que vem, em 2026, desse jeito, ao que tudo indica, vai para o buraco, porque aparentemente na Europa e nos Estados Unidos, sem dinheiro público, os caras acham que não podem ir para lugar nenhum, a não ser uma economia recessiva. A gente está fazendo aqui o contrário. E isso é jogo para tirar o Lula da urna em 26.
Eu já tinha comentado sobre isso aqui, sobre a possibilidade do Lula não ser candidato. Lembram? Então, essa possibilidade existe? Existe. Ela existe. Por uma série de fatores. E isso aqui é o mercado aliado a forças políticas que não querem o Lula na urna em 26. Quem é tolerado nesse caso se o candidato tiver que ser um candidato governista ou do PT? O Haddad é tolerado. Só que o Haddad não é consenso no PT. Aí tem um outro problema, né? Tem um problema interno aí. O Haddad está longe de ser consenso no PT. Então você tem um movimento de enfraquecer o governo, causa terror, empurra esses cortes na mão do governo. A Câmara vai votar possivelmente só os cortes e não vai votar os benefícios. Você vai ter um mau humor generalizado, os cortes vão ser vendidos como insuficientes, os benefícios não vão ser aprovados, a economia tem uma chance muito grande de ser muito pior no ano que vem do que foi nesse ano, né? Mesmo os economistas liberais aí que são antipetistas, não sei o que, estão falando o Brasil só cresce porque o governo derramou dinheiro na economia. Bom, é o que está fazendo a Europa, é o que está fazendo os Estados Unidos. Né? As tais economias liberais estão fazendo isso. Aparentemente ninguém vê problema nesse negócio. E a gente aqui está sendo empurrado para fazer o contrário. O objetivo desse negócio é dar um chega para lá na candidatura do Lula em 2026. Não se enganem. Não se enganem. E aí talvez tolerar a candidatura Haddad, se for o que tiver pro momento, com um vice aí eventualmente escolhido pelo Kassab. Tá? Esse é o plano. E do lado de lá, você sabe, do lado de lá tem Tarcísio. Né? Do lado de lá, quem o mercado quer mesmo agora é Tarcísio. Tarcísio é o candidato do mercado, da Faria Lima, dessa galera toda. Tanto é assim, que vejam que coisa, né? O jornal Estado de São Paulo, como bem notou o Chico Sá ontem no CL Notícias, segunda edição, fez um editorial falando sobre a brutalidade da segurança pública em São Paulo. Tarcísio já avisou que não demitirá o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, por conta do que a gente viu essa semana toda aí. O rapaz jogado da ponte pela polícia. O outro lá tomou 9 tiros pelas costas porque roubou um sabão no supermercado. E aí, todo mundo aqui que tem interesse em fazer o Tarcísio candidato se alinhou para falar assim, olha, calma Tarcísio, que a gente precisa de você com a imagem de moderado, hein? Né? Eita. O Estadão está pedindo a demissão do secretário de Segurança Pública. Porque nesse jogo da eleição de 26, interessa um Tarcísio moderado. Não um Tarcísio com sangue na mão. É? Eita, Lelê. Tudo bem. Já expliquei a semana aqui que eu tô com uma infecção no pulmão, tá, gente? Então tá indo aos pouquinhos. Tá indo aos pouquinhos. Então, esse é o jogo que está sendo feito. O governo poderia lutar contra essa pressão? Olha, poderia. Né? Tem alguma chance de ganhar? Eu acho que baixa. Mas só saberia se poderia ganhar se lutasse também, né? Eu falei isso aqui desde o começo do governo, desde o começo. Que poderia ter aproveitado lá o 8 de janeiro, quando a população estava com comoção em relação ao golpe, feito várias mudanças, inclusive nas Forças Armadas, né? Poderia ter contado com o apoio popular em alguns momentos. E esse chamado nunca foi feito. Dá para fazer? Dá para fazer, gente. Olha o Gustavo Petro na Colômbia, está governando com a praça. O Petro na Colômbia governa com a praça. O governo vai durar, não vai durar, já tá lá com coisa que querem tirar ele, tá não sei o quê. Bom, é assim, o jogo é duro, é bruto mesmo. É bruto mesmo. Eu não tô dizendo que é fácil, eu não tenho solução, né?
Eu não tô na pele lá do Haddad, do Lula, eu não tenho solução, eu não sei o jeito de fazer. Eu estou expondo aqui o que está acontecendo. Isso aqui é um jogo combinado para interferir na eleição de 26. E a expectativa maior é tirar o Lula do páreo. É que ele não seja candidato. Essas forças já estão se movendo há algum tempo, eu já tinha alertado aqui para vocês, né? Em outros programas. Tá? Então vamos ficar de olho nisso. Olha só. Lembra do vídeo da Marinha? Ah, tem uma matéria hoje tão boa lá no Estadão. Olha só. Atenção você vagabundo. Você vagabundo que fica surfando, voando de paraquedas, tomando cerveja, que só passa o dia na praia e vendo jogo de futebol. Não era assim do vídeo da Marinha? Eu tenho um recado para você. Tem assim uma carreira que você pode fazer aí entrar, que é maravilhosa, salários incríveis, maravilhosos, para você continuar essa sua vida de vagabundo. Vamos só mostrar antes o vídeo da Marinha, Gabriel, de novo, muita gente não viu, né? Vamos mostrar esse vídeo da Marinha. Aliás, até agora, ninguém pediu desculpa por ele, né? Nem a Marinha, nem o ministro da Defesa, Zé Múcio, nem o governo Lula, nem ninguém. E nem vai, né? Nem vão, né? Também. Né? Vocês não estão nem aí, na verdade, né? Estão nem aí. Tá bom. Vamos mostrar de novo o vídeo da Marinha? E aí... Pode botar em tela cheia, Gabriel. E aí a gente vai depois ler essa matéria do Estadão pra gente complementar e terminar esse dia mais feliz. Vamos lá, Gabriel. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida de sacrifício! Privilégio? Vem pra Marinha! 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Olha, a mensagem era pra ser irônica, né? Vocês viram, né? Vocês são um bando de pingus, fica tomando cerveja, fica na praia e tal, e a Marinha tá lá se ferrando, né? Então, privilégios? Vem pra Marinha, né? Era pra ser irônico, tipo assim, privilégios tem vocês, seus vagabundos. Aqui só tem ralação. Agora, se tornou uma profecia. Privilégios? Vai pra Marinha. Marinha tem oficiais que recebem em dólar e salários que podem chegar a 216 mil reais por mês. Que beleza, matéria publicada lá no Estadão. No domingo a Marinha publicou o vídeo então, né? Esse vídeo, né? Quer privilégios? Vem pra Marinha. Em agosto desse ano, por exemplo, um exemplo da reportagem, o irmão do chefe do departamento responsável pelo vídeo, ou seja, tem o cara que foi o responsável por aprovar essa idiotice. O irmão do cara que aprovou a idiotice, o irmão dele, irmão do cara dos privilégios, vem pra Marinha, que também é da Marinha, recebeu em dólares o equivalente em agosto deste ano. Eu vou ler bem devagarinho. Em agosto deste ano, Gabriel, o irmão do cara que aprovou esse vídeo, idiota, esse cara que também é da Marinha, recebeu só em agosto 216 mil reais líquidos entre salários, verbas indenizatórias e gratificações. Procurada, a Marinha diz que os pagamentos no exterior são feitos de acordo com a lei e que a peça busca destacar e reconhecer o constante sacrifício de marinheiros e fuzileiros navais.
Eu me pergunto, esse cara que recebeu só em agosto 216 mil reais por causa dos seus sacrifícios, esse cara lutou onde? Em Omaha Beach? Hein? Esse cara lutou no fronte soviético lá para invadir Berlim, para matar nazista? Olha, gente, vocês estão de sacanagem com a gente, né? Vocês estão de sacanagem. 216 mil reais só em agosto. Nessas missões do exterior, tá? Que é mamata. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Muitas vezes pode levar a família, cachorro, papagaio, gato, galinha, junto. Casinha alugada, morando no exterior. Vai lá, faz uns cursinhos, pega uns negócios lá e boa, tá? Esse cara aqui não tá lutando guerra não, tá, gente? Esse cara não tá lutando guerra. Desde abril de 2023, o contra-almirante Alexandre Taumaturgo Pavone é o diretor do Centro de Comunicações Sociais da Marinha, responsável por divulgar as ações da Armada Brasileira. O departamento responsável pelo vídeo. O capitão de mar e guerra, Leonardo, que é o irmão mais novo dele, atuou como conselheiro militar da missão permanente do Brasil junto à ONU. Ou seja, o sacrifício do cara, Gabriel, é morar em Nova York. Hein? Temos que honrar o sacrifício diário do nosso almirante. Que faz o quê, Gabriel? Lutando no Timor-Leste? Hein? Não. Mora em Nova York. Trabalha na ONU. 216 mil reais em agosto. Olha aqui, ó, vocês. Tá. Em agosto o salário foi 14 mil dólares. E mais 21 mil dólares de verbas indenizatórias. A matéria continua, tem outros exemplos aqui. Tá tudo lá no Estadão, com nome e sobrenome, matéria do repórter André Chalders, publicada hoje no Estado de São Paulo. Cliquem e divirtam-se. Vocês que aprovaram esse vídeo e que acham que isso que vocês fizeram está certo com a população brasileira, vocês lavem a boca para falar do trabalhador brasileiro, tá bom? Lava a boca para falar do trabalhador brasileiro. Privilégios, sai de Nova York e vai pedalar Uber em São Paulo. Privilégios, vai fritar hambúrguer no McDonald's. Tá bom? Vai catar lixo, vai virar gari. Ora. Muito bem, o programa está acabando. Daqui a pouquinho eu estou lá no NCL Notícias, primeira edição. Muito obrigado, tchau. The Democrats said, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.